Amém, graça e paz. Bom dia, povo de Deus, família. Hoje eu vim aqui só deixar uma reflexão pra gente, porque essa reflexão ela há alguns meses, não são semanas nem dias, que eu creio que é o Espírito Santo que tem me lembrado disso. E eu tenho encontrado muita gente passando por esse processo na qual eu vou falar. Então, assim, eu tinha que vir aqui compartilhar porque isso deve ser um sinal de Deus, irmão, não tem como. Porque onde eu vou, se eu estou em casa, se eu saio para resolver alguma coisa, tem alguém sempre falando sobre o mesmo assunto, né? E se eu tivesse que dar um tema, eu diria: o amor que é pregado não é vivido. Né? É polêmico para algumas pessoas, para mim não é. É uma realidade, a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala que por causa da iniquidade de muitos o amor se esfriará. Verdade, já está acontecendo, o mundo está de pé na cabeça, não sei nem dizer esse ditado, enfim. O que era certo hoje é errado, o que era errado hoje é certo, tá? Aquele caos que todo mundo já conhece, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu vou direto falar sobre, gravem bem isso, né? O amor que é pregado, mas não é vivido, né? Então, assim, eu vou usar da parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Amém? Certa vez, isso é real, né? Eu estava indo com uma colega e o filho dela, pegamos uma carona com um determinado pastor, que não convém falar nomes, e também não é daqui de Natal, né? E no meio do caminho a irmã perguntou para ele: cadê, pastor, e a irmã fulana de tal? Não vou citar nomes, né? Questão de ética. E ele respondeu: eu não sei. Era uma ovelha dele, amém? E ele disse: eu não sei. A irmãzinha fulana ligou para ela, ela disse que ia na igreja. Eu estou falando de uma pessoa que estava ali frequentemente nos cultos. Uma pessoa que era participativa, uma pessoa que já tinha anos de evangelho, né? E ficou esse descaso, porque eu digo que é descaso, né? Então, ligou uma vez, a pessoa disse que não estava muito legal, não ia, mas que nas próximas semanas ia estar retornando aí à igreja, né? E essa foi a resposta que ele deu e ele fez uma pergunta logo em seguida para a irmã. Qual a diferença da ovelha perdida para o filho pródigo? Na hora o Espírito Santo me deu a revelação, mas ela ficou um pouco confusa, né? Ela ficou assim e disse: eu não entendi, pastor, né? Qual do que o senhor está falando? Que diferença é essa? E aí ele falou: por que que o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha? Aí a irmã respondeu: porque ela estava perdida, né? Então ele deixou as sãs, as que estavam, né, saradinhas, curadas, tudo achada, e foi atrás daquela que estava perdida. Até aí, glória a Jesus. Está escrito na palavra, dessa mesma forma. E o filho pródigo? O pai não foi atrás, né? Mas por que, pastor, que ele não foi? Foi feita a pergunta, né, para ele. Porque ele sabia o caminho de casa. E eu ouvi isso naquele momento, eu não consegui digerir. Isso já tem alguns anos, talvez 4 anos mais ou menos, né? E isso me veio agora à memória, refletindo sobre diversas N coisas e convivendo com pessoas, né, que também um dia dizia, é, eu não caio, né? Já tenho 10, 15, 20 anos de evangelho, eu tô firme, né? Só que a Bíblia fala que a gente tem que vigiar para que não caia. Aquele que está em pé, né? Tem que vigiar, tem que ter cuidado para que não venha cair, né? Então, se a Bíblia já deixa esse conselho para a gente, então é porque a gente está, sim, sucessivo a cair a qualquer momento. E esse cair que falamos é se afastar do Senhor, sair da igreja, enfim, dessa forma, né? Então, o que acontece? Quando ele deu essa resposta, Núbia, não consegui digerir, né, na minha mente, aquilo assim. E ficou alguns questionamentos, né? Uns dizem que eu questiono demais, não sei, né? É o que dizem. Mas
Fui para casa, a irmã também ficou calada. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu já estava pensando sobre esse assunto, né? E eu, Jesus, mas por quê? E ali eu fui orar, eu orando e eu perguntando para o Senhor, mas por quê? Né? Por que assim que o pai não foi atrás daquele filho? Porque, amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Certo que já sabia que a ovelha estava perdida. Mas aquele filho que saiu da casa do pai, ele também não estava perdido? Ele não se encontrava perdido? Ele sabia o caminho de voltar, ele sabia o caminho de casa. É fato, a Bíblia diz isso. E aí ele, quando se arrepende, ele volta. Então ele sabia, sim, o caminho de casa. Mas ele estava perdido. O pai não sabia onde ele estava. Por mais que orasse, que esperasse, porque é fato que o pai aguardava por ele todos os dias. Tanto que quando ele vê o filho, ele se alegra e manda preparar um banquete. Glória a Deus por isso. Mas eu quero deixar para mim e para a sua reflexão uma pergunta. Mesmo sabendo o caminho de casa, se aquele filho estivesse enfermo, se aquele filho estivesse doente, porque a Bíblia relata que ele, tendo gastado tudo, né, da sua herança que pediu o pai, foi, gastou tudo com prostituta, com bebedeira, etc. Tem uma lista de coisas que ele fez, certo? Um monte de coisa errada. Mas, mesmo sabendo o caminho de casa, para ele poder retornar, essa paradinha é para isso, para pensar. Mesmo ele sabendo, como que o pai ia saber que ele não estava ferido, se ele tinha quebrado uma perna, se ele tinha condições físicas e psicológicas para voltar? Entende? O que está acontecendo no nosso meio hoje é isso. E eu não estou falando aqui de crente mimimi, não, que tudo se afasta da igreja, vai porque eu não gostei do louvor, porque eu não gostei que o pastor corrigiu. Não estou falando disso, não. Estou falando disso não, porque é necessário que nós, não importa a quantidade de anos que a gente tenha no Evangelho, é necessário que a gente tenha uma cobertura espiritual. Eu louvo a Deus pela minha liderança. É necessário que a gente sejamos corrigidos, sim, porque isso é para o nosso crescimento. Mas eu estou aqui para falar de quê? Não é desses crentes mimimi que tudo se afasta, que tudo não gosta, que eu vou mudar de igreja, ou para quê, ou para quê. Não estou falando nada disso, não. Porque eu tenho meus defeitos, não são poucos, amém? Estou aqui para justamente isso que está no meu coração e não é de hoje, eu relutando para não falar, e aquilo, eu digo, Jesus, para tudo, pare, e eu vou ter que falar sobre isso. Vou ter que falar porque está assim dentro de mim. Porque eu tenho encontrado pessoas, amado, que está há anos, mais de 2 anos, fora da casa do Senhor, fora da presença, que o problema não é só sair da igreja, não. O problema é que você para de orar, você para você fica frio, você não quer ler a Bíblia, você não ouve louvores, nada que edifique o templo do Senhor, que somos nós, amém? Então não é só uma questão. E eu sou de uma época na qual, quando alguém faltava o culto, tudo bem, segunda, terceira vez faltava, tinha pessoas para ir até aquela pessoa. E não era para condenar, não. Era para levar a solução. Era para levar o que Cristo pregou, o que Cristo fez, pregou e fez nesse mundo. E deixou como exemplo para mim e para você. Amar. Ah, mas eu não fui mais para a igreja. Ei, eu vi isso. Eu fiquei chocada. Eu vi isso. Núbia, eu não estou mais indo. Mas por quê? Porque eu tenho vergonha, porque eu errei. Quer dizer, o diabo está oprimindo a mente das pessoas e nós não estamos fazendo nada como igreja, como irmãos em Cristo. E não estou falando de denominação, não, porque essa não é nem da que eu frequento, é de uma outra. Aliás, obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. As pessoas que eu tenho convivido e que têm passado esse tipo de experiência e que têm falado essas coisas para mim, são justamente pessoas de outras denominações, na qual eu não vou falar não, porque pela questão de ética, e Jesus não gosta de expor ninguém, não. Não venha me dizer isso, não. Eu nunca vi na Bíblia Jesus expondo alguém dele. Ele colocava assim ali, os demônios.
Para ser o quê? Debaixo do pé dele, sai, vai embora. Não tinha conversa, tem esse negócio de ficar batendo papo. Então a gente está pregando um amor, mas não está sendo vivido. Mas Jesus me ensinou, né? Jesus ensinou. E se a gente tem que ser um exemplo daquilo que ele ensinou, o que a gente está fazendo com esse amor? Onde eu vejo minha irmã sem ir à igreja há mais de 2 anos, e eu digo para ela, você está realmente errada. Realmente agora você vai para o inferno. Olha, não tem mais jeito não para você não. Amados, isso não existe. Isso não existe, o ladrão na cruz. Quando ele pede misericórdia ali para Jesus, Jesus diz hoje mesmo, é hoje. É hoje, o teu milagre é hoje. Hoje mesmo você vai se encontrar comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Hoje amanheci assim, com essa indignação do inferno dentro de mim. Porque eu quase não sabe, porque todo mundo sabe que eu já trabalho em casa. Entendeu? Mas eu convivo com muitas pessoas. E no dia que você tira para resolver alguma coisa, parece que você tem um imã que atrai. Eu sei que é dom de Deus, não é nada meu não. Porque eu não tenho nada não. Eu não tenho nada para oferecer a ninguém. Eu sou uma pessoa complicada, difícil de conviver. Todo mundo sabe disso. Quem convive comigo sabe. Aleluia. Então, assim, é sobre isso. É sobre o amor que não está vivendo, não está sendo vivendo. E de que forma eu faço isso? Indo atrás, amados. Tem pessoas que só querem uma palavra. Ontem eu estava num centro de saúde, tinha 2 senhorinhas conversando. Eu acho lindo, Jesus marca encontro. Ele marca encontro, amados. Ele não tarda nem falha, como o mundo diz. É como Eclesiastes diz, é como está escrito, é no tempo certo para todas as coisas. É confirmação. Há um tempo certo para todas as coisas. E ali aquela senhorinha de quase 70 anos falando para outra que quando ela passava por uma determinada pessoa, dava bom dia, a pessoa não falava. Né? E ela falando, e ali foi o Espírito Santo foi me incomodando para me falar justamente isso. O amor se esfriou por causa da iniquidade de muitos. E elas não eram cristãs, protestantes como eu. Mas elas sabem que tem um Deus, elas creem na lei da semeadura. Se eu estou dando bom dia, se eu estou dando uma paz, muita gente não me dá paz. Porque afinal, eu uso short, eu uso calça. Gente, para mim está tudo bem, eu sou muito resolvida com isso. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que isso não vai me levar para o céu não, gente. E se eu dou a paz e a pessoa não dá, cada um dá aquilo que tem. Agora, se eu sei que eu tenho uma irmã, mesmo sendo de outro ministério, eu não visito ela. Eu não levo essa palavra, eu não estou falando de forçar ninguém à igreja, que eu sou contra isso. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que é pelo amor. Eu sou a favor que a gente pregue justamente o amor. Constranja com o amor. E a pessoa vai, como eu, bater nos peitos e dizer que nunca eu iria para a igreja de crente. Aliás, não gostava de igreja nenhuma. Eu sou prova viva, testemunho na terra. E eu dizia isso. E para a honra e glória do Senhor, já estou há mais de 15 anos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que me alcançou. Essa bondade. Mesmo sem eu querer saber. Mesmo sem eu entender nada. Igual a mulherzinha de ontem. Sabe que tem um Deus lá. Mas ela não sabe que esse Deus que está lá no céu também pode estar habitando dentro dela. Que Ele é amor, que Ele cuida. Que o problema não é aquela pessoa que não deu a paz, que não retribuiu o bom dia. Porque, às vezes, aquela pessoa necessita exatamente só disso. Sabia disso? Eu já peguei ônibus errado aqui dentro de Natal. Eu eu estava indo com minha mãe fazer um exame em um determinado local. E eu errei o ônibus, peguei outro ônibus que não tinha nada a ver. E passei de local, enfim. Na hora eu não entendi, fiquei um pouco estressada. E quando a gente retornou, entrou um senhor. Homem, esse homem falava tão mal dos cristãos. Tão mal, tão mal. Eu digo, Jesus, eu não vou falar, o ônibus cheio. Eu digo, Jesus, eu não vou falar sobre isso. E lá vai, aí eu botei um louvor. Coloquei o celular aqui, ó, eu em pé.
prendi o celular aqui e coloquei um louvor. Para ele saber que eu era cristão, que eu estava ali, de quem ele estava falando, né? E ele ali falando e falando diversas coisas, nada que preste. Deixa eu falar uma coisa, abrir uma aspa aqui. Igreja, muitas pessoas que estão lá fora acham que a gente tem que fazer tudo certo. A gente não pode errar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Somos seres humanos, ainda vivemos nesse mundo corrompido, que nada de bom tem nos a oferecer. Então a Bíblia manda que a gente, nós cristãos, e qualquer um que queira ser cristão, siga Jesus, que isso significa se santifique todos os dias. Porque a mesma palavra também diz que o que pensar e desejar já pecou, amados. Ou seja, são todos. Todos. Não tirou ninguém. Entende? Então, assim, o que é que acontece? Voltando para esse momento do ônibus. Quando chegou a vez de a gente descer, pelo fato do ônibus estar muito cheio, o Espírito Santo não deixou descer. Nesse início, eu ainda estava um pouquinho no início e eu ficava questionando, querendo entender o porquê que Deus mandava eu falar aquelas coisas, entende? Hoje eu não questiono mais, só falo e ele se responsabiliza. Como nessa manhã eu sei que essa palavra tem um endereço. E o que é que acontece? E o ônibus querendo sair, né? Minha mãe já tinha descido. E ali eu não teve jeito, eu tive que bater assim no ombro daquele senhor e dizer assim, olha, deixa eu lhe dizer só uma coisa, que o Senhor manda te dizer. A bondade e o amor dele é tão grande por você, que ele ainda permite que você abra a boca para dizer isso. Você é um Saulo. Ele não conhecia a palavra, né? Aí ele ficou assim, todo mundo ficou parado. Digo, você é um Saulo, você perseguia a igreja sem nem conhecer. Sem nem conhecer o próprio Jesus. Então, vá conhecer Jesus, aí depois você abre a boca para ter alguma coisa para falar, porque ele mesmo vai lhe ensinar que não se deve falar mal. Não só da igreja, de ninguém. Essa é a realidade. Jesus perdia tempo com isso, não, amados. Momento algum. Jesus não discutia nem com o demônio, que nem eu vejo hoje um monte de igreja. Quem você é? Tá fazendo o quê? Por que você veio? Amados, a gente tem tempo mais para isso, não. Jesus está às portas, por isso que eu vim falar da importância de resgate, de resgatar essas pessoas. Eu estou em casa já há um tempo, ó, sem ir à igreja. Então, é verdade. Eu tenho que falar porque é verdade. Mas eu estou afastada do Senhor? Eu estou não, mas isso não quer dizer que eu não vou para os próximos cultos também, não. Eu vou. Tá entendendo? É uma reflexão, é porque Deus colocou no meu coração. Pessoas têm perecido, eu tenho visto com meus olhos, eu tenho presenciado. Isso tem me inquietado. Se está me inquietando, é porque está inquietando quem está dentro de mim, o Senhor, o Espírito Santo. Enquanto outros não fazem nada. E não é porque eu estou vendo muita coisa que eu estou falando isso, não. Amém? Não é por isso, não. É porque eu estou vendo as pessoas ali perecendo, enquanto os outros estão lá no seu conforto, porque problema todos nós temos. Vocês não têm noção do N problema que hoje eu estou aqui na minha cabeça falando de Jesus e pedindo a ele uma direção de como resolver, de como prosseguir, como vamos fazer, Jesus. Porque se ele não for, eu não vou a lugar nenhum. Essa é a realidade. Tá entendendo? Então, vamos refletir sobre esses filhos que estão se afastando, que estão ficando em casa, o que é que está acontecendo, amado. Às vezes a gente precisa Jesus tinha oração, que Jesus, ele colocava a mão sobre a pessoa, né? Ou de alguma forma ali, fazendo aquele barrinho. Outras ele só liberava, eita glória, palavras, sem nem estar na presença daquela pessoa. Entende? Então, é necessário, como eu falei ontem para aquela senhorinha, aquele bom dia que a senhora deu, aquela mulher não respondeu e a senhora foi olhar e disse, eu lhe dei bom dia, porque ela foi insistente. Ela foi olhar, ela não conhecia. Eu achei lindo isso. Vou lhe dizer por quê. Ela não era cristã, pelo menos como a gente quer que seja, né? Mas ela foi olhar naquela pessoa que passou com a cara fechada e disse, mas olha, eu te dei bom dia, você não nem correspondeu. E ela disse que a expressão dela foi bem rústica, né? Bom dia. Pronto. Eu disse, na hora o Senhor falou comigo.
Eu disse, mas a senhora não viu mais ela. Claro que você estava ali, passando no ambiente, dá bom dia para a pessoa. As possibilidades de você encontrar essa pessoa hoje é bem difícil. Mas, enfim, uma coisa o senhor disse. Diga a ela que ela vai precisar daquele bom dia que ela voltou lá. Sabe por quê? Às vezes a gente só precisa disso aqui, ó. Uma palavra. A gente fica dentro de casa. A gente não, o Espírito Santo está repreendido. Mas tem muita gente dentro de casa na qual o diabo está fazendo o ninho, porque elas não têm força de repreender aqueles pensamentos. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei, experiência própria. Ninguém me contou, eu vivi. Isso vem para todo mundo, seja ele cristão ou não. Por que cristão? Outro dia me fizeram essa pergunta. Fulano agora é crente e agora as coisas tá tudo... Não tá mais certo. Mas ele bebia, ele tinha carro, ele tinha moto, ele não sei o quê. Ele não tinha Jesus. Se ele morresse, ele não tinha Jesus, ele não tinha nada mais. Então, do que adianta? Tem gente aí, pessoas de perto de mim. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho. O eu não morre, então Cristo não vive. Mas, Núbia, eu tenho um vazio dentro de mim, não tem remédio que passe, não tem nada que passe. E não vai passar. E não estou jogando praga. Mas é porque esse vazio só é preenchido com o Senhor Jesus Cristo. Esse vazio, ele é preenchido quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Quando eu creio, confesso e ele passa a habitar. Aí somos templo e morada do Espírito Santo. Aí ele começa a tirar aquelas coisinhas que não agradam a ele. Ele começa a tirar aquelas... E assim vai trabalhando. Mas nós precisamos, eu me coloco nesse lugar, irmos atrás dos filhos pródigos. Amém? Porque a ovelha que estava perdida, o pastor encontra. Deus vai dar direção para ele, porque ele é o cabeça. Deus, cabeça soberano, o nosso pastoreado aqui embaixo, recebe a direção dele. E daqui ele governa todo o resto, todo o corpo, com a submissão de Cristo, claro. Entende? Mas os filhos, eu não estou falando aqui de quem não é filho amado. Ô Jesus, não queria estar falando isso. Os filhos necessitam. Eu sei que eu sou amada. Eu sei que eu sou amada do Pai, a menina dos olhos dele, eu sei. Mas tem muitas que não sabem. Tem muitos que são, mas não sabem. Não sabem o tamanho de Deus, não sabem o que tem. Elas não sabem, elas precisam ouvir. E às vezes já até leram na palavra lá, tá lá. Você é a menina dos meus olhos, que eu cuido, que eu... Aleluia. Aleluia, Jesus. É complicado. Quem prega, a espada corta dos dois lados. A palavra é para lá e é para cá. Amém? Porque eu não estou me isentando disso, não. Estou falando sobre algo que eu tenho vivido nos últimos tempos. Que eu tenho visto, o Senhor tem marcado encontro, o Senhor tem me colocado de frente. O Senhor tem colocado na minha porta. Na minha porta, dentro da minha casa. Então essa é a reflexão. Vamos lá abraçar os filhos. Os filhos. Não estou isentando os que não conhecem, mas os que já vieram, que são bebês. Mas é cada coisa que eu começo a lembrar. Eu estive em Açu uma determinada vez, acho que foi ano passado, né? E eu fui visitar uma igreja, né? E um rapaz que tinha acabado de se batizar, que estava cheio de fé, estava ali no primeiro amor, porque não tem nada melhor do que o primeiro amor. Você pode tudo, tudo você crê. Quem já viveu sabe o que é. E algumas influências e decepções dos próprios membros de dentro da igreja. Ele se afastou, ele ficou triste. Você sabe o que aconteceu? O diabo mandou amigos, os seus filhotes, e abraçaram ele. O inferno abraçou ele, ele se sentiu acolhido.
Um jovem, amado, de 20 e poucos anos. Eu tenho filhos nessa idade. Que graças a Deus, para mim, se eu nunca fiz nada certo na minha vida, é a única coisa que eu fiz. Para mim, hoje, se o Senhor dissesse, não, encerrou sua carreira aqui, eu já ia feliz saber que meus filhos estão no caminho do Senhor e servindo e fazendo o que foram chamados para fazer, amém? Mas quando eu vi aquele jovem, eu me compadeci dele porque poderia ser um filho meu. E é isso que está acontecendo, as pessoas não têm mais amor pelo próximo. As pessoas não estão nem aí. Eu estou bem? Eu estou bem? Se eu estou bem, eu vou preocupar com os outros por quê? É isso que está acontecendo. Entendeu? E ali, falando daquele jovem, esse jovem é um filho pródigo. O inferno abraçou. Os amigos trouxeram para perto. Vamos sair, vamos para a balada. Olha, você vai esquecer aquela menina. Olha, você vai ser assim, você vai ser... E nisso, os pais já estavam ficando doidos porque não tinha mais o que fazer. Eles achavam. E aí, como se do nada, né? Foi uma liderança lá. Não era o pastor dele, mas foi uma liderança lá. Não orou. Eu sei que cada um age da sua forma, amém? Cada um vai agir da sua forma conforme Deus chamou. Mas vamos combinar. Vamos falar aqui tudo claro. Tem umas pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem. São negligentes. Eu já fui. Vez por outra eu não quero falar algo, como eu não queria estar falando essa palavra hoje. Mas aí, como eu vi que eu não ia conseguir fazer mais nada durante o meu dia, eu parei aqui. Eu vou falar, Jesus. Entende? E ali foi lá, e ao invés de dizer assim, meu filho, vamos para a igreja, porque quem convence, amado, eu já teve filhos fora do evangelho. Eu nunca obriguei nenhum aí. Eu orava. Jesus, são teus filhos, antes de ser meu, eles são seus, são promessas, são escolhidos. E chegou o dia marcado no qual Jesus pegou pelo amor ali. Então aí servindo, fazendo aquilo que Jesus chamou cada um a fazer. Mas no caso desse jovem, não. E aí, o meu genro me chamou para ir visitar, né? Dona Nubia, vamos visitar o fulano? Eu disse, vamos. Ele de uma igreja, mãe de outra igreja, que não vem ao caso, é o mesmo Deus. E é mãe da mesma forma. E quando a gente chegou ali naquele lugar, amados, ele fez igual aquele homem que vivia no cemitério, né? Que a palavra fala, o gadareno, cheio de demônio, uma caixa de demônio. Quando a gente chegou, ele tremia, tremia, tremia. A gente não chegou a falar, a gente só deu a paz do Senhor. Entendeu? E ele tremia, ele tremia, tremia. Ele não olhava para mim, nem para o meu genro, ele tremia, tremia. E a mãe não estava em casa, estava o pai. Eu disse, não, só vou orar quando o pai chegar, quando a mãe chegar, né? Para estar toda a família. E ali, foram atrás da mãe e tal. E a gente ali conversamos, damos uma palavra e já fomos orar. Né? E aquele jovem chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Sabe por quê? Porque não tinha acolhimento, não tinha amor. Tinha os pais que eram cristãos, mas também faltava sabedoria. Porque vamos combinar, eu já errei com mãe, muito, muito de verdade. E a gente que somos pais, nós erramos também por excesso de querer proteger. E acabamos, de que forma? Fazendo a coisa errada. Entendeu? Porque eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso lá atrás. Diminuí, graças a Deus, fui aprendendo, né? Você vai aprendendo no Senhor. Mas quando não tinha o Senhor, misericórdia. Mas eles tinham o Senhor, mas não tinha ainda o aprendizado. Como Jesus disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Então a mãe só fazia o quê? Vou mandar ela internar, vou isso, vou aquilo, enfim. Não vem mais o caso. E eu saí muito maravilhada dali. Sabe por quê? Porque eu pude abraçar ele como um filho. Eu pude orar e fazer como os discípulos. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho hoje, eu lhe entrego, eu te dou. Receba Jesus, volte para os pés do seu Pai. Ele lhe espera, ele lhe ama. Ele quer você lá. Ele quer você aos pés dele. E ver essa situação, amados, é muito gratificante. Não é uma nem duas vezes, já passei muitas coisas referente a isso. Então, a maioria chega de que forma? Você está errado mesmo. Caramba, o cara já sabe que está errado.
Desculpe a expressão. Mas ele já sabe, amado, que está errado. Mas é ali que está sendo confortado. É ali que estão cuidando dele. Doído, né? Mas é real. É o que a gente está vivendo. Entende? Isso é uma realidade. Eu nem queria falar muito para o vídeo não ficar tão longo. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Quando Jesus começa a falar, ele se responsabiliza. Entende? Então são isso, esses filhos pródigos, eles precisam disso. Jesus espera que os que estão de pé façam isso. Agora sei. De que forma? No amor. Porque não adianta eu chegar na casa de uma pessoa que está fria espiritualmente, que não está indo à igreja, que já está colocando os pezinhos lá do outro lado, e dizer que ele vai para o inferno, amado. Ele já sabe. Só que o diabo vem aqui, cega os olhos de entendimento dele. E se eu disser para alguém dessa forma, amado, ele vai ficar com raiva de mim. Eu não estou aqui para fazer raiva a ninguém, não. Só para o inferno. Como agora. Porque cada hora que ele tenta nos parar, nos calar, para que essa palavra não chegue a outros que estão precisando, aí se prepara os lombos, porque aí o negócio vai ser maior. Isso não é só comigo, não. Os pastores aí, meu pastor, minha pastora, todos os pastores sabem disso. Toda a liderança sabe disso. Que quando a gente começa a falar, no dia seguinte você é aprovado naquilo que você pregou. Mas está tudo bem, Jesus avisou. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Amém? Como meu filho, quando estava pregando em uma outra cidade, costumava dizer, a pancada vai vir. Agora, o que nós vamos fazer com ela é onde está a diferença. Porque a pancada, ela vem, a gente vai sentir. Agora, o que vamos fazer com ela é aí onde está a diferença, entende? Porque cada um reage de uma forma. Se você for para a luz da Bíblia, te garanto, vai ser bem mais leve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Glória a Deus por esse dia. Então, era sobre isso, é sobre isso, né? É sobre... E vai ter muitos aqui, porque eu sei que vai. Obrigado, Deus. Que vai perguntar para mim, por que você não está fazendo? E eu já vou lhe responder, você está vendo? Porque eu não quero ser grossa, mas acabo sendo. Isso é fato. Porque eu aprendi algo, eu me preocupava demais com o que as pessoas iam pensar. Eu me preocupava demais com o que as pessoas iam dizer ao meu respeito. Demais, vixe. Eu não postava algo que eu quisesse, eu não falava. Não, afinal... Aí um dia o Espírito Santo disse, você está aqui para agradar a mim ou o homem? E eu levei aquele choque. Eita Jesus, se é o Senhor mesmo, repete um negócio aí, porque eu estou aqui para servir a Jesus. Eu tenho que ter obediência à minha liderança. É uma coisa. Todos têm. Sabe por quê? Porque a palavra diz que se nós não formos obedientes, traremos maldição para a nossa vida. E se eu não gosto de alguma coisa, ou se eu não concordo, sai, vai para outro canto. Mas não podemos ser desobedientes às nossas lideranças. Amém? Isso é fato. Mesmo cada um pensando de uma forma, porque todo mundo, ninguém pensa igual a gente. Né? Não vamos ser hipócritas. Mas é isso que está acontecendo. Muita gente em casa. E o diabo se andando, fazendo da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E as pessoas não têm força. Eu digo isso por mim. Não estou dizendo porque, só pelo que eu vejo, não. Eu digo isso por mim. Porque já chegou, oh, coisa chata, já chegou momentos de eu ficar toda pronta, arrumada, para ir para amanhecer o dia, sabe? Vou para a igreja, hoje vai ser assim, o céu vai descer, a terra vai subir. E quando chega aquele momento, não vou para a igreja, não. E você acha que Deus está nesse negócio? É claro que não, amados. Mas eu já vivi isso. Não faz muito tempo, não.
Mas aí Deus começou a me levar essas pessoas que precisavam da palavra, pessoas que precisam saber quem Ele realmente é, que Ele é amor, que Ele é fogo consumidor, porque vão dizer isso aí agora, né? Porque se eu não citar o versículo que vem lá na frente, mas para aquilo que não presta, mano, Ele vai sim ser fogo consumidor. Mas para os filhos, Ele quer que venham e venham rápido, porque Ele está às portas. Voltem, venham para a minha presença, se achegue, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa porque os dias já se abreviaram, já estão aí. Até quem não é cristão sabe disso. Até quem não é cristão, quem não lê Bíblia, quem sabe disso, que Jesus já está às portas. Eu vou falar algo interessante para encerrar esse vídeo. Determinada vez, uma pessoa falando com a outra, perguntaram para ele assim, mas porque eu já tenho 50 e tantos anos, quase 60, e eu já vi a minha bisavó falar que Jesus ia voltar. E hoje eu já estou com quase 60 anos e ele não voltou, né? Dizia que estava chegando, estava às portas. E aquela pessoa muito sábia, foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei ele muito sábio, né? A resposta que ele deu. E ele fez uma pergunta assim, o que é que a Bíblia fala com relação ao relógio, com relação ao tempo? Porque o nosso tempo é um, o de Deus é outro, né? Quem é cristão aí, acredito que já viu isso. Então, assim, um dia para Deus é como 1000 anos. E se nós já passamos 2000 anos que Cristo veio na terra, morreu e ressuscitou, hoje vive, ele não está morto, pregado numa cruz, viu? Porque tem gente que acha que ele ainda está. Não está não, filho. Ele está lá no céu, à direita do Pai, reinando. Então, se um dia para Deus é como 1000 anos, já se passaram 2000 anos. Amém? 2 dias para nós. Tempo limitado no nosso relógio. É limitado. Então, para nós, o que já se passaram 2000 anos, para Deus só se passou 2 dias. Eu fiquei impactada. Eu digo, Jesus, eu já li, mas não tinha tido essa revelação. Entende? Para tudo dá um tempo. E ali foi que eu digo, eita Deus, tem que perseverar, tem que ficar de pé, porque realmente quer dizer que para o Senhor só está sentadinho ao lado do Pai faz que 2 dias? Então se prepara, igreja, se levanta, igreja. Isso é para mim também. Isso é para mim. Eu tenho passado por algumas coisas que o Senhor tem me levado a lugares, a algumas situações, que só de ontem para hoje eu digo, Jesus, o Senhor está fazendo tudo isso para que eu leve essa palavra, esse amor, transmita isso. E a resposta foi, ou você vai para a igreja, tá lá, congregando, despertando, aprendendo e vivendo, se fortalecendo, ou vai ser desse jeito. Por isso que muitos dizem que é na dor. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Entende? Eita, o tempo já se passou. Então reflitam nisso. Vamos refletir, vamos agir, vamos amar essas pessoas. Fulano, você é por aqui? Não, você estava passando aqui perto. Resolvi passar. Saber que você está bem, está tudo bem. Quer uma oração? Não, não quero. Amém, não tem problema. Eu lhe amo do mesmo jeito. Do mesmo jeito eu lhe amo. Eu fui alugar uma casa, Jesus amado. Quando eu vou levar uma palavra em alguma denominação, eu digo logo, qual é o tempo mesmo? Vocês vão cronometrando aí, porque a coisa, Jesus quando pega, ele pega para valer. E eu fui alugar uma casa. Faz pouco tempo isso. E quando eu cheguei lá, eu tava roupa normal, uma camiseta assim, normal, de casa, um short normal. E eu olhei a casa e tal, e ela dizendo que não ia alugar, porque isso, porque aquilo, e era da irmã dela, ela era responsável, a mulher falando, né? E pelo meu falar, não foi pela minha roupa, que eu não tava de saia comprida, eu tava até de camiseta assim, sem manga, não tava como essa com a manga.
E ela olhou para mim e disse assim, você é crente? Eu disse, em Jesus. Ela disse, não vai dar certo. Gente, tem uma coisa aqui, uma mosca, uma única me perturbando, querendo, né? E ela falou assim, então não vai dar certo. Aí eu, não, por que que... Não entendi, por que que não vai dar certo? Ela disse, porque eu sou espírita. Amados, é coisa de doido. Mas na hora o Senhor deu um abraço nela. E eu não contei conversa, porque agora eu sou assim. No início eu queria saber, não, vou não, é o que, Jesus? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Por que o Senhor quer que eu faça aquilo? Agora não. Eu já cresci um pouquinho, né? Eu tenho muito a aprender, muito, muito, muito. Mas na hora que o Espírito Santo deu um abraço nela, eu disse, vem aqui, minha amada, me deu um abraço. Crê em Jesus? Eu creio. Eu disse, crê mesmo? Ela disse, eu creio sim. Senão eu não estaria aqui. Eu digo, então pronto, amada. Se sinta abraçada por Ele. E o meu pensamento sai, demônio, em nome de Jesus. Pai, vai trazendo, Pai, aqui. E já comecei a orar pela mulher, abraçada, né? Era só um abraço. Vai tirando as vendas, Senhor, dos olhos da minha irmã, Pai, trazendo a luz, aquilo que ela precisa saber e entender sobre Ti. Que o Senhor a ama, que o Senhor tem guardado ela. Daqui a pouco a mulher já está toda chorando. Eu não aluguei aquela casa. Não deu certo porque era um espaço muito pequeno realmente para mim. Mas a mulher ficou minha amiga. Aí você explica? Não, porque eu já vi, já aconteceu comigo. De pessoas, quando eu não era cristã, diziam assim, você não quer não? Então você vai pretinha para o inferno. Gente, a gente não precisa dizer que o outro vai para o inferno. Todo mundo sabe que é Deus ou o adversário. Todo mundo sabe. Aquele a quem você escolher, você vai ser escravo. A Bíblia diz isso. Qual o seu Senhor? Aquele que você escolher, você vai ser escravo dele. A diferença é que, sendo de Jesus, ele diz, sabe o quê? Eu vos não vos chamo mais de escravo, e de filho, e sim, de filhos. Acabou a escravidão. Mas do outro lado você vai viver eternamente escravo. É uma realidade. E eu louvo a Deus por essas coisas. Eu louvo a Deus porque Deus me fez assim. Alguns dizem que eu sou rebelde. Outros dizem que eu sou bem diferente. Eu queria pregar assim, bem... Sabe que eu acho lindo? Acho lindo. Mas não dá, gente. Jesus me trouxe assim. Eu lembro quando a gente fazia a obra nos interior. Tinha uma irmã, a irmã Janaína, que eu não a vejo há um tempo. E ela dizia assim... Pastor, se a gente chegar em um determinado local, numa comunidade, né, num sítio, que não tem energia, que não tem microfone, a gente bota a irmã à frente. Porque o timbre de voz era alto. As minhas irmãs não falam assim, minhas irmãs, por parte de sangue, né? Só eu. Então, quem me criou foi quem? Então, eu já pedi, Jesus, acho linda aquela elegância, a pessoa falando, pregando, falando de Jesus. Mas o Senhor não me fez assim, amados. Ele me fez dessa forma que eu sou. Entende? Então, é dessa forma que Ele quer que eu seja usada. E eu estou aqui para dizer, eis-me aqui, Jesus. Se o Senhor vai, eu vou. Se o Senhor não for, então me deixa aqui mesmo. Amém? É dessa forma que funciona. Então, eu creio que pessoas vão ser alcançadas por essa palavra. Porque Deus não mandaria eu fazer isso. Eu até parei de fazer, de gravar vídeos, que eu gostava muito, né? Eu parei, eu não tenho mais feito. Então, assim, eu só gosto de vir quando o Senhor diz, é essa palavra. Aí eu fico 2, 3 dias com aquilo, 2, 3 dias, até que chega uma hora que eu digo, não, é hoje. E eu paro tudo, do jeito que tiver assim, e vou lá falar. Porque o importante é a palavra. O importante é que chegue até você que está prezando, que você sabe que é amada, que você sabe que tem um pai, que você sabe que ele nunca lhe abandonou, que ele está com você sim, ele não livrou o Daniel da cova, mas ele estava lá com ele. Isso é para mim, é para você, em primeiro lugar é para mim. Entende? É isso, é sobre isso. Fé e perseverança alcançam as promessas. Tem outro versículo que fala assim, tem bom ânimo, né, que eu até citei. Eu já vivi um período da minha vida na qual eu não tinha esse ânimo não, amados. Eu não tinha esse ânimo e eu ia para debaixo do chuveiro, chorava, eu dizia, Senhor, a Tua palavra diz que tenhamos, quer dizer, é eu que tenho que ter, mas eu não estou conseguindo ter. Então, o Senhor me dê.
Me dê esse bom ânimo, Senhor, porque eu não tenho. Eu não estava mais conseguindo, eram algumas enfermidades que eu estava passando, né? Desculpem. Eu estava passando naquele tempo, naquele momento, e eu não tinha forças. Muita gente hoje encontra-se dessa forma. E nada que a gente viveu ou vive é em vão, porque eu não entendia o que eu estava passando. E hoje eu compreendo, porque onde eu encontro uma pessoa, na hora assim eu já consigo discernir. É isso, porque eu vivi. Tá entendendo? Então, se eu vivi, aí eu me aproximo. Eu falo, ó, Jesus, assim, 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 assim. E você vai falando do amor e a pessoa vai ficando constrangida e amados. Eu fico emocionada porque é muito amor. A gente nunca mereceu esse amor de Jesus, nunca. Mas ele quis, ele foi lá. Porque eu não dava nada por mim mesma. Minha família não dava, muito menos eu. Diga aí, dá? Mas ele deu tudo. O único filho, eu tenho 3. Não daria meu filho nenhum. Nenhum deles. Nenhum. Amém? Que vocês tenham sido edificados. Se você conhece uma pessoa que está passando por algo, essa frieza, por uma situação semelhante a alguma dessas que foram citadas, porque não foi só uma, vá atrás desse filho pródigo. Diga que a porta está aberta, que o Senhor está esperando, que tem festa para quando ele chegar, tem comemoração, tem veste nova, aleluia, Jesus. Tem veste nova, tem anel no dedo, tem uma festa nova, coisas novas chegando. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há uma alegria no céu, na terra como há no céu. Quando um pecador se arrepende, há uma festa, amada, há uma festa. Há uma festa. Mas às vezes nós não temos forças para ir. Porque uma vez que a opressão chegou ali, ó, silenciou, não vamos conseguir. Amém? Então, vamos ser canal de Deus nessa terra. Cada um do seu jeitinho. Cada um. Eu conheço uma pessoa que ele não fala assim um português muito correto, é mais antigo. Mas, amados, ele tinha vergonha de falar porque ele não sabia falar a palavra correta. Mas foi nessa simplicidade, dentro do trabalho dele, trabalhando de servente de pedreiro, que Deus alcançou vidas. Foi daquele jeito que ele falava, porque às vezes quem está de fora acha que tem que já vir pronto. Já vem, sabe? Alisado, arrumado. Não! A gente vem quebrado, a gente vem precisando de tudo. A gente vem sem nada, só com ferida, com dor, com amargura, com tristeza. É assim que a gente vem para Jesus. E Ele é Ele. Nós somos aqui coadjuvantes, ajudantes, para fazer a obra ali, ó. Não faz de um jeito. Se eu sei arrumar uma cadeira, eu vou arrumar uma cadeira. Se o outro sabe pregar, ele vai pregar. Enfim, para cuidar, sabe? Para receber. Glória a Deus, Jesus, pelo ministério na qual eu estou servindo. Servindo não, estou congregando. Aleluia. Entende? É isso. É sentir amado. É sentir que você tem valor. No mundo a gente não tem, não. Não. Se eu não tiver condições, ninguém quer estar perto, não. Ninguém vem, ninguém quer nem saber da sua história, sabe por quê? Porque se eu ficar sabendo da sua necessidade, eu tenho que levar o que está te faltando, o suprimento, digamos assim. Então, se eu não sei, eu não tenho obrigação de lhe ajudar, porque afinal eu não sabia. Fulana está desse jeito? Vixe, eu não sabia. Oh, que pena. Eu não sabia, mulher, que você estava passando por isso. Ai, Jesus, graças a Deus que eu sou liberta. O que eu achei engraçado no meu aniversário esse ano foi algo. Eu agradeci as pessoas, né, lá nas redes sociais. E teve algumas pessoas que disseram, nossa, era seu aniversário, eu nem sabia. Eu amei, glória a Jesus, está tudo bem. Sabe por que hoje está tudo bem? Porque lá atrás, eu, Núbia,
Se de 100 pessoas, uma não ligasse para mim, eu chorava. Era muita carência. Era muita carência, né? Do ser humano. Mas hoje, quando você tem o Senhor, você já sabe quem você sabe que ninguém pode lhe parabenizar. Mas você sabe que papai está lá carregando você no colo. Isso é uma paz que excede todo entendimento, o mundo caindo, tudo virado e você lá. Não importa, amados. Não importa. O importante é Ele. O importante é Ele. É Ele que importa. E quando nós temos essa convicção, nada mais importa. A realidade é essa. E sim, fazer o que a gente acabou de falar. Ir atrás daquelas pessoas que estão precisando. Ir até elas fisicamente, se for necessário, ou só para uma ligação, uma palavra. Eu já tive uma situação não muito distante, a qual uma pessoa de uma outra denominação, que eu nem conheço pessoalmente, eu visitei essa igreja tem uns 5 anos, mandou uma palavra para mim, mas foi a palavra. Eu estava quebrada. Eu estava quebrada nesse dia. Mas aquela palavra, quando eu li, eu digo, eita Jesus, quem contou para ele? Eu tenho esse costume de falar isso, né? A gente sabe que é o Espírito Santo, Jesus. A gente sabe que é o Senhor, a gente sabe que o Espírito Santo está em mim, está em todos os meus irmãos em Cristo, né? Então, naquele dia, o Senhor inquietou, sim, a pessoa que me enviou essa mensagem. E ali eu fiquei, nossa, Senhor, obrigado, Pai. É o cuidado dele para com a minha vida e com a sua vida. Amém? Então, eu vou parar por aqui, porque temos que ser obedientes. O que passa daqui já não vai ser mais do Senhor, né? Pode vir alguma coisa de mim não edifica ninguém, não vai valer para nada. Não tem um fim proveitoso, certo? Então, eu espero que sim, vocês tenham sido edificados e que outras pessoas possam ser edificadas também na palavra, nos testemunhos. E se você conhece alguém, essa pessoa não quer ver ninguém, gente, parece que eu estou vendo. Mas isso é coisa do dom. Pessoas que não querem ouvir, não querem falar. Só envia para ele ouvir, afinal não me conhecem, né? Então, assim, envia. Fulano de tal tá assim, não tá indo na igreja, tá precisando, nunca foi. Eu vou enviar essa mensagem porque o pai tá falando com ela. O pai tá falando com ele. Ele é amado sim, o diabo tem dito que não presta, que não serve, que vai morrer. E Jesus está dizendo que eu vim, mas para dar vida, vida em abundância. Você vai viver, você vai continuar. Você é o meu testemunho nessa terra. Você tem que estar vivo para testemunhar o que Deus fez e as coisas que Ele vai continuar fazendo, porque Ele não para. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos vocês. Sintam-se amados e abençoados mais e mais, porque isso nós já somos em Cristo Jesus. Amém?